Irmãos, nós vamos refletir hoje sobre Gênesis 28, versículos 10 a 17. Gênesis 28, de 10 a 17, vamos dar sequência às nossas considerações preliminares. Na semana passada, ao falar sobre esse texto, eu introduzi um tema relacionado aos sonhadores, porque o texto fala sobre o sonho de Jacó. Então eu falei sobre os sonhadores e os perigos que nós temos hoje em dia em face dos falsos sonhadores que se apresentam como reveladores dos grandes mistérios de Deus. Homens mentirosos que alimentam o povo com palha e fazem com que o povo de Deus se esqueça de quem ele é e siga por caminhos enganosos. E falamos sobre isso, tendo como base, tendo como ponto de partida o fato de Jacó ter tido um sonho, e esse sonho apontar aí para algumas realidades, conforme nós veremos no tempo devido. E hoje nós vamos dar seguimento a isso, e vamos olhar para esse texto, Gênesis 28, de 10 a 17, nós vamos olhar esse texto, uma visão panorâmica dele, e depois, no próximo sermão, nós veremos então uma visão, partiremos para uma visão microscópica, olhando cada um dos versículos e extraindo desses versículos as lições importantes para a nossa vida. É um texto que tem uma carga doutrinária muito rica, muito rica. Nós temos muito que aprender nesse texto de Gênesis 28, 10 a 17. E nós não vamos desprezar ou passar por cima dessas lições tão importantes que emanam de um texto tão lindo como esse. E vamos então sugá-lo o máximo que pudermos para aprendermos bastante acerca das coisas que estão presentes, embutidas aqui na narrativa. Então nós vamos fazer a leitura do texto e depois partiremos para essas considerações iniciais, observando o texto com uma visão mais telescópica e depois sim uma visão mais microscópica. Diz assim, Gênesis 28, de 10 a 17. Partiu Jacó de Beer-sheva e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu ta darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, essa história mostra como um local chamado Betel, e é muito importante desde já observar isso, a narrativa usa várias vezes a palavra lugar. A palavra lugar, do hebraico makom, aparece várias vezes aqui num trechinho dessa passagem maior, e existe uma relevância doutrinária e teológica que pode ser auferida dessa constância, de maneira que nós não podemos desprezar a realidade de que esse texto ensina como um local chamado Betel
se tornou um lugar de adoração na época dos patriarcas. Nós devemos observar que neste momento aqui, no momento em que o momento abrangido pela narrativa, nós devemos observar que não é erigido aqui neste local nenhum centro cultual, nenhum altar onde sacrifícios aí deveriam ser feitos. Mas nós notamos que existe uma conexão desse lugar com a volta de Jacó mais tarde. Existe aqui uma promessa, Deus dizendo no versículo 15, ele dizendo: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Existe uma conexão, portanto, deste lugar com o retorno de Jacó 20 anos depois. Jacó, os irmãos sabem, temos estudado isso bastante, Jacó está vivendo momentos de angústia. Ele está deixando para trás o seu lar, a sua casa paterna. Está deixando para trás o seu lugar ali de nascimento. E está fugindo da fúria do seu irmão Esaú. Isso porque ele usou de artifícios desonestos, perversos, escandalosos, aproveitando-se da cegueira do seu pai, seguindo os conselhos maldosos, maquiavélicos de sua mãe, e aproveitando-se também da ausência de seu irmão, ele usou tudo isso para roubar a bênção que Isaque havia reservado para Esaú. Isso despertou em Esaú uma fúria mortal, uma fúria assassina. E ele disse: quando meu pai morrer, nesse dia, no dia da morte do meu pai, eu matarei o meu irmão Jacó. Então, por causa disso, ele está fugindo, angustiado. Ele tem diante de si uma jornada de cerca de 800 quilômetros até Harã, na terra de Padã Harã, na Mesopotâmia, no norte da Mesopotâmia. É uma longa e perigosa jornada. É uma jornada solitária, repleta de perigos. E aqui então no versículo 15 ele recebe a promessa de que Deus vai cuidar dele. Apesar dele ser um homem enganador, apesar dele não conhecer ainda de fato o Deus verdadeiro, Deus se manifesta a ele e faz essa promessa. E então Jacó cria ali uma espécie de compromisso com Deus, como veremos no tempo devido. E mais tarde, quando ele volta do seu exílio, ou do período aí do seu auto-exílio, ele volta a esse lugar. Virando as páginas da Bíblia, os irmãos percebem no capítulo 35, um homem diferente, um homem novo. Os irmãos veem no capítulo 35, olhando lá para frente, os irmãos percebem a importância que esse lugar assumiu na mente do patriarca, do pai da nação israelita, quando ele voltou para a terra em que ele habitava, a sua terra de Canaã. 35, versículo 1, vejam o que é dito. Disse Deus a Jacó, aqui ele já voltou para a terra, está peregrinando na terra de onde ele havia saído. Levanta-te, sobe a Betel. Ele já estava de volta a Canaã, já tinha voltado para Canaã. E aqui Deus diz: vá até Betel e habita ali. Faze ali um altar. Agora sim, esse local tão importante vai se tornar um centro de cultuação, ou um centro de culto. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Vejam o versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ele diz aqui, era um tempo de desespero que ele estava vivendo quando fugia do seu irmão. E me acompanhou no caminho por onde andei. Deus o ajudou ao longo desses anos todos, esses 20 anos em que ele fugiu para Harã e permaneceu ali, conforme aprenderemos, na casa do seu tio Labão, debaixo de muito sofrimento. Jacó sofreu muito
sob o controle, domínio e autoridade do seu tio Labão. E Deus, no entanto, estava com ele durante todo esse tempo. É uma lição importante isso. Nós pensamos que se Deus está conosco, nós não sofremos. A história bíblica mostra que isso não é verdade. É uma ilusão, uma falácia que mestres da mentira tentam incutir em nossa mente. E de tanto repetirem essa mentira, nós acabamos acreditando que isso é verdade, e não é. O fato de sofrermos, de padecermos, de passarmos por injustiças, de sofrermos perdas e prejuízos, de sermos enganados, isso tudo não significa que Deus não está conosco. Deus prometeu que estaria com Jacó durante todo esse tempo, inclusive trazendo-o de volta a Canaã. E isso não serviu como uma vacina ou como um escudo protetor sobre Jacó, impedindo que ele passasse por sofrimentos, injustiças, trabalhos árduos, dificuldades e dores terríveis. A presença do Senhor em nossa vida não é garantia da ausência de dores, problemas, injustiças e dificuldades. Essa falácia, pegue essa falácia que as pessoas proclamam aos berros por aí, pegue essa falácia e jogue na lata do lixo. Porque não existe absolutamente uma vírgula sequer na Sagrada Escritura que ensine isso. Nada. É pura invenção de homens maus que querem nos enganar para nos explorar. Mas vejam também o versículo 7, diz assim: e edificou ali um altar, 35:7, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença do seu irmão. Então aqui esse lugar de extrema importância, e veremos aí a importância deste lugar, inclusive a relevância teológica do aparecimento do Senhor ali. Veremos isso quando estivermos estudando os versículos 10, 11 e 12. Uma outra consideração importante. Essa passagem não é uma passagem que simplesmente faz com que nós vejamos a relevância desse espaço de Betel no futuro. Essa é uma passagem que também evoca lembranças da história patriarcal, lembranças da história pregressa. Existem alusões a Betel antes dos dias de Jacó. Voltem às páginas da Bíblia e vejam como existe uma espécie de preparação no capítulo 12, nos dias de Abraão, avô de Jacó. Vejam como existe já aqui uma alusão a Betel, e essa alusão estando conectada com a ideia de adoração. Veja, Gênesis 12, famoso capítulo 12 de Gênesis, vejam o versículo 8, que diz assim: passando dali, falando de Abraão, ou então Abrão, o nome dele nessa época, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Vejam aqui uma alusão ao lugar, ainda que nessa época em que Abrão peregrinava, o nome do local não fosse Betel. Betel é o nome dado por Jacó, tempos depois, décadas depois. Na época o lugar se chamava Luz, e não Betel. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, próximo de Betel, ali entre Betel e Ai. Então Abrão já havia peregrinado naqueles lugares e já havia servido ao Senhor e manifestado a sua fidelidade e a sua adoração a Deus naquele lugar. Nós percebemos depois, no capítulo 28, a importância desse lugar para Jacó e para o desenrolar de toda a história. Veja o capítulo 13, versículos 3 e 4. 13, 3 e 4. Falando ainda sobre Abrão, diz assim: fez as suas jornadas no Neguebe. Neguebe é o sul.
fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então existe conectado à região de Betel, existe conectado ali um local de adoração. E nós percebemos no decorrer da história a importância que isso teve na época dos patriarcas, quando Jacó volta para a sua terra, ele transformando aquele lugar em Betel num lugar oficial de adoração e de serviço a Deus. O capítulo 28, além de fazer essa conexão entre o passado e o futuro, o capítulo 28, além de mostrar essa continuidade entre Abrão e Jacó, e além de mostrar pelas conexões que há no capítulo 35, o real cuidado, o modo como Deus de fato cuidou de Jacó durante o tempo do seu alto exílio, o capítulo 28 também mostra para nós, engendra em nosso coração, nos faz perceber uma doutrina que está como que num formato embrionário aqui em Gênesis, mas que vai crescer ao longo da Bíblia toda. E que doutrina é essa? Que doutrina é essa que nós percebemos nas primeiras páginas da Bíblia e que vai, como que um rio a partir de sua nascente, vai crescendo e vai se tornando mais caudalosa. E vai aumentando mais e mais, de modo que é impossível que nós não a percebamos. Nós que conhecemos toda a Bíblia, e já a lemos por completo de capa a capa, e que a estudamos continuamente, toda semana, se não todos os dias, nós percebemos aqui nas páginas iniciais da revelação escrita de Deus, nós percebemos essa fonte começando a brotar. Percebemos essa fonte de doutrina começando a surgir. E que doutrina é essa a que eu me refiro aqui? É a doutrina, é o ensino, é a percepção da verdade, de que Deus é aquele que toma a iniciativa na busca do homem. Essa realidade é uma realidade que nós não podemos perder de vista jamais. Nos relacionamentos entre Deus e o homem, é Deus quem toma a iniciativa e o busca. Nós percebemos isso já nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando nós notamos que Adão, tendo pecado, em vez de buscar a Deus, se esconde dele, foge dele. E tenta ali, ingenuamente, tolamente se esconder. E então nós aprendemos pela narrativa que Deus sai à sua procura. Deus dizendo: Adão, onde estás? Deus buscando o homem. E nós percebemos a sequência disso. Quando nós vemos, por exemplo, um outro exemplo, nós vemos Abrão. Abrão que era um idólatra. Abrão que vivia longe, não conhecia o Deus verdadeiro. E Deus então se manifesta a ele, nós aprendemos no capítulo 12. E diz a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Abrão era um idólatra. Abrão não buscava a Deus. Abraão não tinha nenhuma iniciativa, não teve nenhuma iniciativa na busca do Senhor. Mas Deus se manifestou a ele, se revelou a ele, se mostrou a ele. E o conduziu por um caminho que ele não conhecia. E lhe fez promessas, e o abençoou. E fez dele um instrumento para abençoar o mundo. E nós percebemos mais uma vez isso aqui. Nós percebemos um homem que é um enganador, um homem privado de certos afetos naturais, um homem que não hesita em enganar o seu pai cego,
um homem que não hesita em roubar os direitos de seu irmão, um homem que tem essa inclinação para o engano, um homem assim sendo buscado por Deus. O que nós encontramos nesse capítulo é essa iniciativa de Deus. Deus procura Jacó em Betel numa noite. Jacó está fugindo. Está aí dando os passos aí na direção de Harã, ao norte. E seguindo por esse caminho, com medo, angustiado, assustado. Mas ele não se preocupa em buscar a Deus, em clamar pelo socorro de Deus. Não, ele só quer fugir. Mas numa noite Deus se manifesta a ele, se revela a ele. E esse homem começa a mudar. Esse homem começa a conhecer o Deus de que antes ele apenas tinha ouvido falar. Essa realidade ligada à iniciativa de Deus em buscar o homem perdido, quando olhamos para a Bíblia e percebemos o crescimento da revelação de Deus ao homem, nós percebemos que isso chega ao seu apogeu nas palavras de Jesus em Lucas 19. Vejam o que acontece, vejam essa realidade, essa verdade. Deus tomando a iniciativa, Deus buscando o homem. Veja quando isso chega ao seu apogeu. Em Lucas 19:10. Veja o que diz. Lucas 19:10. Versículo conhecido. O versículo diz assim: porque o Filho do Homem veio, vejam a iniciativa aí do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É nesse ponto da história da salvação da humanidade, é nesse ponto da história da redenção do pecado, que a verdade acerca da iniciativa de Deus na busca do homem perdido chega ao seu auge. Deus agora, ele desce aqui, ele vem aqui, ele toma a nossa forma, ele toma o nosso corpo, ele toma a forma humana e passa a experimentar o nosso drama, e passa a experimentar a nossa humanidade. Ele sente a nossa sede, ele sente a nossa fome, ele experimenta o nosso frio, ele sabe o que é andar por caminhos poeirentos, ele sabe o que é sangrar, ele sabe o que é se sentir só, ele sabe o que é ser cuspido, ferido e humilhado. Ele entra no nosso drama, ele participa da cena humana, do cenário tenebroso da humanidade. Ele entra aqui e participa aqui do nosso sofrimento, das nossas experiências. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sentir sede, ele sabe o que é se sentir cansado, ele sabe o que é sentir fome. Ele vem aqui. E ele vem aqui para quê? Porque ele se encarna, porque ele desce e experimenta todas essas coisas. O texto diz, ele vem aqui para buscar e salvar. É a iniciativa divina. É Deus dando o primeiro passo em nossa direção. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós nunca o buscaríamos, jamais. A palavra de Deus diz em Romanos, não há quem busque a Deus. Não há. Ninguém. Nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. O movimento humano é noutra direção. O movimento da humanidade é o mesmo movimento de Adão. É fugir, é se esconder, é evitar, é não se aproximar dele, é ficar o mais longe possível dele e desejar que ele não exista. E desejar, caso ele exista, que ele morra, que ele deixe de existir. Esse é o sentimento humano. Os homens não querem comunhão com Deus. Os homens não querem conhecê-lo. Os homens querem fugir dele o máximo que puderem. E odeiam a simples ideia de um dia se encontrar com ele. E odeiam até a noção de que há um Deus no céu. É isso que a Bíblia ensina acerca dos homens.
Não há quem busque a Deus. Não há. Todos se dispersaram. Todos se extraviaram. Não há quem entenda. Não há um justo nenhum sequer. Todos fogem e se afastam. Mas ele faz o contrário. Ele faz o movimento contrário. Ele vem até aqui. E procura se sentar na nossa mesa. Uma mesa onde só há comidas podres. Onde só há sofrimento, dor, solidão, pecado, imundícias. Ele se assenta na nossa mesa para nos buscar, para nos levar para a sua mesa, onde há alimento de verdade, onde há alegria, onde há paz, onde há perdão. É isso que ele faz. E nós temos que assimilar essa verdade. É o Senhor quem toma a iniciativa para que nos encontremos. E se você busca a Deus, lembre-se disso. Você busca a Deus porque um dia Ele tomou essa iniciativa e mudou o seu coração. É isso que vai engendrar, que vai impingir no seu coração uma gratidão verdadeira. Nós temos um propósito na vida. E o propósito que temos nesta vida é dar graças a Deus e glorificá-lo para sempre. Essa é a razão pela qual existimos. Dar graças a Deus e glorificá-lo para sempre. É isso que temos que fazer. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que os homens que caíram nos piores pecados que podemos imaginar, os homens que foram encontrados, alistados ali, alistados entre os praticantes dos males mais horríveis que podem passar pela nossa cabeça, esses homens começaram a trilhar essa senda suja, reprovável, imunda. Eles começaram a trilhar essa senda quando, sabendo que há um Deus no céu, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Diz o texto de Romanos. Eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Resultado, eles começaram numa espiral descendente, afundando-se mais e mais no pecado, até chegarem a práticas tão horríveis que nós sequer podemos referir, porque são vergonhosas até para que sejam mencionadas aqui. Como isso começou? Como chegaram nesse nível tão baixo? A Bíblia ensina, eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Nós então, como crentes, somos o oposto disso. Nós somos pessoas que fazem o oposto. Nós glorificamos a Deus e lhe damos graças. Nós acordamos pela manhã e agradecemos a Deus pela noite que Ele nos deu de descanso, e o glorificamos. Nós somos assim. E ao fim do dia, quando deitamos, dizemos: Senhor, obrigado, eu glorifico o teu nome pelo dia que o Senhor me concedeu, pelo ar que o Senhor me deu para respirar, pelo alimento que o Senhor me concedeu para comer, pelas roupas que me cobriram e por esse teto que me protege. Eu glorifico o seu nome, eu exalto o seu nome, eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é não somente um Deus que concede essas dádivas para minha felicidade e proteção, o Senhor também me salvou, me redimiu, me transformou. Nós somos esse povo. E quando nós aprendemos uma lição como essa, que Deus tomou a iniciativa, essa postura de dar graças e glórias a Deus, ela toma um brilho maior, um impulso maior. Quando descobrimos, lendo as páginas das Escrituras, e conhecendo o modus operandi de Deus, e vendo a forma como a soteriologia bíblica se processa ao longo da história, e descobrimos então que foi o Senhor quem tomou a iniciativa para nos buscar, apesar da nossa imundícia, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa inimizade contra Ele. Então essa postura salutar, essa postura que nos transforma de dar graças e de glorificá-lo, essa postura que nos protege de afundarmos na imundícia do pecado, essa postura que nos torna diferentes dos incrédulos, essa postura, ela toma um impulso mais forte. Eu devo dar graças a Deus? Sim. Devo glorificá-lo? Sim. E eu faço isso com um ânimo renovado. Por quê? Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu não podia levantar um braço sequer na direção do Altíssimo. Eu não podia sequer virar os meus olhos na sua direção.
Porque além de estar morto, eu não desejava isso. E odiava isso. Eu odiava isso. Ah, como eu queria que ele não existisse naquele tempo. Como eu me deleitava na simples noção de que o céu era um lugar absolutamente vazio. E como eu odiava a ideia de ele existir, e como queria, caso ele existisse, que ele morresse. Eu estava morto, mergulhado ali, naquela lama fétida, pútrida do pecado, e eu não queria nada com ele. Mas um dia, algo começou a mudar em mim. Eu ouvi, longe, um sussurro baixo, distante, me chamando, me despertando. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas começou a brotar no meu coração uma pequena chama. E isso foi crescendo, e eu passei a querer conhecê-lo de alguma forma. Eu ouvi uma palavra, eu escutei uma verdade, alguém compartilhou um testemunho, eu escutei algo que me chamou a atenção nessa direção, e tudo começou a mudar. E eu passei a ter sede dele, mais e mais. E passei a buscá-lo, e eu o encontrei na pessoa de Cristo. E hoje sou um crente. Como isso aconteceu? Eu agora sei. Ele, com a sua doce voz, ele, por meio de seu Espírito, que é consolador, que é dócil, que tem uma voz suave, ele foi se aproximando de mim, foi derretendo o gelo do meu coração, foi quebrando a pedreira da minha alma, e foi incutindo em mim um desejo sobrenatural vindo dele, de conhecê-lo mais e mais. E eu passei a me deleitar nessas coisas, e eu enfim o conheci. E eu que estava morto, recebi vida. E eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. E agora, reconhecendo que tudo isso foi obra dele, eu lhe dou graças e glorifico o seu nome. E eu faço isso todos os dias. Eu ando com ele, lhe dou graças e glorifico o seu nome. Eu passo por problemas, eu perco coisas, eu enfrento caminhos mortais, eu amargo tristezas muitas vezes, eu enfrento derrotas e perdas algumas vezes na minha vida. Mas eu prossigo nessa postura do homem transformado, dando-lhe graças e glorificando o seu nome, porque eu sei que haja o que houver, não importam os reveses que me cerquem e que sobrevenham a mim, eu sei que ele um dia me buscou e quebrou o mármore do meu peito, se revelou a mim, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. E por isso, haja o que houver, venha o que vier, eu vou dar graças e glorificar o seu nome. Esse é o homem que entendeu a palavra de Deus e o plano de Deus em buscar e salvar aquele que estava perdido. Há uma outra verdade interessante aqui, que nós percebemos nesse texto. Esse texto, se os irmãos observarem, ele fornece uma base para Jacó confiar em Deus. E essa base está no versículo 15. Jacó ainda não conhece a Deus plenamente, mas Deus aos poucos vai fornecendo uma base para que ele confie em Deus. Deus é paciente com Jacó. Vejam, o texto diz aí no versículo 15: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Essas palavras estão sendo ditas a um homem que é um enganador.
Estas palavras estão sendo ditas a um homem que é um homem voltado para a fraude. É assim que é Jacó. E Deus é paciente, no entanto, com ele. Deus fornece uma base para começar a trabalhar em sua vida. O efeito disso, o efeito do fornecimento dessa base de confiança não é imediato. Se os irmãos olharem o versículo 20, vejam a postura de Jacó aqui. Vejam como ele é uma espécie de negociante. Ele é um negociante. Ele quer oferecer algumas vantagens para Deus. Vejam o que ele diz. É infantil até o que ele diz aqui. Diz assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, Deus já tinha prometido tudo isso. Mas se ele fizer isso, diz Jacó, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Deus ia ganhar muito com isso. Negocião para Deus. Deus já havia prometido isso de graça. Deus é paciente com esse homem. Esse homem está como que dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isto, isto e isto, então eu vou te adorar. E Deus, desesperado, precisando muito de Jacó, falou: ok, que bom que você fez isso. Você não sabe o quanto eu estava desesperado pela sua adoração. Preciso muito disso, sou um Deus carente. Como dizem aí os teólogos coaching, né? Eles falam: você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. O Deus que eles inventaram. O Deus mentiroso que eles inventaram. O Deus bíblico não é assim. Veja o versículo 22, é interessante aqui. Parece até um evangélico moderno falando. Veja o que diz. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Se o Senhor fizer tudo isso, eu vou fazer um lugar de adoração para o Senhor. E mais, e mais. Olha como é séria a coisa. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Uau! Eu preciso muito, Jacó, do seu dízimo. Você não sabe o quanto eu estou precisando do seu dízimo. Vejam a infantilidade desse moço. Vejam que visão tola de Deus ele mostra aqui. Ele está negociando com Deus. Ele pensa que Deus é um outro Esaú. Ele está tentando obter alguma vantagem aqui. Olha, se o Senhor fizer tudo isso, então eu dou o meu dízimo. É assustador ver a ignorância desse moço aqui acerca da natureza divina, de quem Deus é. Ele não conhece. Mas é curioso notar a paciência de Deus. Deus sabe dessa inclinação do coração de Jacó. Deus sabe quem é Jacó, um enganador, um homem que tenta tirar vantagens, agora aqui tentando tirar vantagem até de Deus. Mas mesmo assim, ele fornece a Jacó uma base para a confiança. No versículo 15, ele fornece a Jacó essa base para que Jacó comece a confiar em Deus. E vai ao longo de toda a história, trabalhando nele, se revelando a ele, pacientemente, apesar de suas visões distorcidas. Deus não faz isso conosco também? Quando antes de nós o conhecermos, nós não fizemos e dissemos coisas tolas? Não seguimos doutrinas bobas? Não acreditamos, não fizemos certas coisas toscas, acreditando que estávamos agradando a Deus? Não agimos muitas vezes com medo? Os irmãos devem notar, o meio evangélico atual é movido pelo medo, pelo terror dos falsos profetas. Os homens maus, os falsos profetas, têm uma tática, e a tática é a seguinte: se você não fizer o que eu estou fazendo, as coisas vão começar a caminhar mal para você. Nós teremos uma conferência aqui. Se você não vier todos os dias nessa conferência, você vai começar a ter problemas na vida. E aí você fica com medo, então. E aí você vai à conferência.
Mas acontece então que ocorre um probleminha e você falta um dia. E no dia seguinte, o seu gato fica doente. Meu Deus. Deus amaldiçoou o gato. Porque eu faltei na conferência. Ah, Senhor, eu vou amanhã e vou chegar cedo. E vou dar uma oferta lá, inclusive. Mas salva o miau. Eu não sei os nomes dos gatos hoje em dia. Tem o gato do Chaves, né, que chama Satanás, é isso? Salva o Satanás. E nós agimos assim. Houve essa fase em nossa vida, de crenças em bobagens. Bobagens que foram derramadas sobre nós. E em nossa ingenuidade, no nosso desejo, acendido pelo próprio Senhor, de o buscarmos, de o conhecermos, de o agradarmos. Esses homens maus se aproveitaram disso. E lançaram essas coisas sobre nós. E nós acreditamos nisso. E pensávamos que com essas coisas estávamos servindo a Deus. Estávamos fazendo a vontade dEle. Estávamos conquistando, comprando suas bênçãos. Eu vou à igreja, eu vou lá para comprar as bênçãos de Deus. Pensávamos essas coisas. Isso é ofensivo para Deus. Mas Deus foi paciente conosco. Ele foi paciente conosco e foi trabalhando aos pouquinhos. E foi nos ensinando, nos tomando pela mão. Fechando seus ouvidos para as nossas tolices. E olhando para a nossa pequenez. E fomos então crescendo no conhecimento dele. E hoje quando lembramos dessas coisas, nós rimos disso. Achamos engraçado, como éramos bobinhos. Mas como Deus foi paciente. Como Deus foi maravilhoso. E trabalhou em nossa vida ao longo do tempo. Apesar da nossa insensatez. Há um outro fator interessante aqui. E nós encontramos isso em Oséias 12:4. Vejam o que diz Oséias 12:4. É importante essas coisas. Nós que somos crentes, que estamos há mais tempo na jornada cristã, nós temos que acolher aqueles que estão chegando agora com muita paciência. Porque os irmãos que estão chegando agora, de uma jornada ainda curta com Deus, eles trazem noções que eles acreditam ser certas. O Senhor está se revelando a eles aos poucos. O Senhor já acendeu no coração deles uma chama de desejo por conhecê-lo mais. Eles já ouviram a voz do bom pastor. Já ouviram, são ovelhinhas novas. E já ouviram a voz do bom pastor chamando-as pelo nome. E já estão seguindo e querem segui-lo. E querem segui-lo todos os dias. Isso é sincero neles. Eles querem segui-lo de todo o coração. Mas eles trazem conceitos errados. Eles não amadureceram ainda o suficiente. Ainda estão crescendo no conhecimento da verdade. Muitas vezes caíram nas mãos de pessoas enganadoras. Que ensinaram a eles bobagens, mentiras, que profetizaram lorotas, que deram palha para eles comerem. E agora estão na direção do conhecimento mais sério, mais profundo, mais bíblico. E temos que ser pacientes com essas pessoas. Porque o Senhor é paciente com elas. E segue trabalhando com elas, apesar da falta de compreensão da parte delas em muitos aspectos. Vejam o que diz o capítulo 12 de Oséias. No versículo 4, diz assim, falando sobre Jacó. O texto começa no versículo 3, falando sobre Jacó. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Vejam o 4, lutou com o anjo e prevaleceu. Veja, chorou e lhe pediu mercê. E agora vem, em Betel, é uma referência ao texto que estamos estudando. Gênesis 28. Em Betel achou a Deus. E ali falou Deus conosco. Ali começou a história. Em Betel achou a Deus. Ali começou a história.
da redenção desse homem. E nós vamos acompanhar essa história. Nós vamos ver esse início aqui em Betel. E vamos acompanhar o desenvolvimento disso ao longo de todo o livro. E quando a igreja fizer 100 anos, nós vamos chegar no capítulo 35. E veremos o desfecho dessa história, depois de 20 anos, tudo que Deus realizou na vida desse homem. Outro fator importante aqui, muito importante, os irmãos não podem perder isso de vista quando nós olhamos para o texto de cima, para a sua relevância em relação a tudo que o rodeia, essa visão telescópica, olhando a relevância do texto para o passado, olhando a relevância do texto para o futuro, olhando o seu significado como um todo, a sua teologia como um todo, ainda que tenhamos outras lições que vamos destacar, quando olharmos para o texto minuciosamente. É um fator importante observar que existe nesse texto aqui, existe a criação de um elo de conexão entre Jacó, que aparece aqui, que é o principal personagem da história, se não o único, tirando aí a presença divina, mas Jacó, o centro aqui dessa história, e os seus ancestrais, Isaque e Abraão. E qual é esse elo de conexão? É muito importante isso para nós. É nesse ponto que a história nos toca. É nesse ponto que a história sai do livro e me atinge como uma pedra. Acerta em mim, toca em mim, me afeta, porque fala de mim. E não fala só de mim. Fala de mim e fala de vocês. É esse o ponto dessa conexão, desse elo que dá continuidade ao que aconteceu com Abraão, ao que aconteceu com Isaque, o que acontece agora aqui. É esse elo de conexão que acaba por nos atingir, que nos insere dentro da história. Enquanto estamos lendo, a história está vindo para nós. Ela está sendo extraída e vindo para nós, mas nesse ponto ela nos puxa para dentro dela. Nós somos sugados para dentro do livro de repente. Vejam o que diz nos versículos 13 e 14. Diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse, e vem agora essa conexão com Abraão e com Isaque: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Ou seja, você vai herdar a bênção de Abraão. Eu falei exatamente isso para Abraão. Abraão teve outros filhos, mas eu disse exatamente isso para Isaque. Isaque herdou essa bênção de Abraão. E agora, ainda que Isaque tenha outro filho, eu estou passando essa promessa para você. Eu vou dar para você esta terra. E nós vamos estudar isso mais detidamente quando estivermos olhando para o texto microscopicamente. E eu já tenho falado isso muitas vezes aqui, mas vou continuar martelando. Porque se a Bíblia repete, eu tenho que repetir também. Eu não tenho opção. Se a Bíblia repete uma verdade 1000 vezes, eu tenho que repetir essa verdade 1000 vezes. Não tem como, eu sou um pregador, sou um expositor das Escrituras. Se ela repete, eu repito. Se ela não fala, eu não falo. Se ela fala de novo, eu falo de novo. Se ela se cala, eu me calo. Então, quando chegarmos nesse ponto, eu vou falar de novo sobre isso e explicar de novo isso. Porque o texto nos impõe isso. E veja o que vem agora. A tua descendência será como o pó da terra. Ele disse isso a Abraão. Ele prossegue: estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. É a repetição da promessa. Ele está dizendo, a promessa está caminhando. A promessa está seguindo em frente. Os séculos estão passando e a promessa permanece viva. Eu prometi isso a Abraão. Eu prometi isso a Isaque. Estou prometendo isso agora a você, Jacó. E essa promessa vai seguir em frente. E agora vem o ponto em que o texto nos suga para dentro dele. O texto nos puxa para dentro dele. O texto fala sobre nós, sobre mim, sobre você. O texto diz, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós ficamos num vácuo aqui nessa altura da revelação. Mas quando nós seguimos em frente e chegamos na carta aos Gálatas, nós aprendemos com o apóstolo Paulo como isso aconteceu.
O apóstolo Paulo diz aos Galateus, ele diz, a Escritura pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como? A Escritura pré-anunciou o Evangelho a Abraão quando disse, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus fez com que os descendentes de Abraão fossem se reproduzindo ao longo da história. E formou-se uma grande nação, a nação de Israel. E dentro dessa nação, nasceu, na tribo de Judá, na família de Davi, o Redentor. E por meio de Cristo, o Redentor, foram abençoadas todas as famílias da terra. Não só a família de Abraão, não só os judeus, mas todos os judeus e os gentios de todos os povos. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E eu estou aqui. Eu não sou um judeu. Eu não sou israelita. Eu não sou descendente de Jacó. Não sou. Mas por meio do Evangelho, por meio de Cristo, que é o descendente dessa linhagem que foi se processando ao longo da história, por meio de Cristo, eu, que era maldito, eu me tornei bendito. Por meio de você, Jacó, e da sua descendência, eu vou trazer o meu filho ao mundo. Dentro dessa linhagem que está caminhando aqui, que está indo em frente aqui, que está tomando lugar na história aqui, que está se expandindo aqui, por meio dessa linhagem, eu vou trazer o Messias ao mundo. E pela fé nele, pessoas de todas as nações, de todas as terras, de todas as raças, serão benditas. E é nesse ponto que o texto fala de nós. Todos nós, que fomos abençoados pela salvação, crendo no Evangelho, estamos embutidos no versículo 14. Deus, no versículo 14, fala de você. Você está aqui. Você é um crente? Você creu no descendente de Jacó? Você já foi abençoado pela linhagem de Jacó? Você foi abençoado pelo Evangelho, que se formou historicamente por meio dos descendentes de Israel? Você já foi abençoado pelo Evangelho, que tem como personagem central o descendente de Israel, o filho de Davi, o leão de Judá? Se sim, então você está embutido nesse versículo. Você é alguém dentre as famílias da terra que foi abençoado, tornou-se bendito. Esse texto se cumpriu em você. Pastor, eu não sou crente. Então esqueça. Esse texto não é seu, você não está aqui. Mas eu quero estar. Só há uma forma de você estar presente nesse versículo. Só há uma forma de você ser sugado para dentro do texto. E dizer, esse texto é meu, eu estou aqui. Este sou eu. Eu faço parte dessas famílias da terra que foram abençoadas pelo descendente de Israel. Eu faço parte disso. Como é possível fazer parte disso? Crendo no Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, o Salvador nos insere nessa descendência, nessa família abençoada, a família dos homens perdoados, justificados mediante a fé, perdoados por meio da fé, nós passamos a desfrutar das bênçãos da promessa. Se você rejeita isso, esqueça. Esqueça. As pessoas pensam que são salvas pelo simples fato de existir. Eu existo. Logo, quando morrer, vou para o céu. Bobagem. Bobagem. A visão dos incrédulos é risível. Eles dizem, eu vim do macaco e quando morrer vou virar Deus. Essa é a visão, é a antropologia dos incrédulos, é ridícula. Eu vim do macaco, sou uma pessoa, quando eu morrer eu viro Deus.
Viro Deus e lá do céu eu fico cuidando das pessoas aqui da terra. Já foram em velório de incrédulo? Já foram em velório de incrédulo? Você vai no velório de incrédulo, você fala, onde ele está? Ah, ele está em algum lugar olhando por nós e cuidando de nós. Virou Deus. Na escala de 1 a 10 da divindade, ele é 2 ou 3. Bobagem isso. É antropologia ilusória, tola, estúpida, desculpem, dos incrédulos. Nós que somos instruídos na palavra de Deus, nós que fomos alcançados pela graça dele que abriu o nosso entendimento, sabemos que tudo isso é mentira. Nós sabemos que a humanidade está perdida, que o mundo jaz no maligno, que a humanidade toda, por causa do pecado, caminha para a perdição. Todos pecaram. E destituídos, separados estão da glória de Deus, não há esperança. Mas aquele que crê em Cristo, aquele que pela fé olha para o descendente de Israel, aquele que foi prometido lá atrás de forma embrionária a Abraão, a Isaac, a Jacó, quem crê nesse evangelho embutido aqui, quem crê nisso, esta pessoa é inserida na família dos abençoados e se torna então herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Fora disso, não há como se tornar bendito, se tornar o abençoado de Deus, não tem como. E nós vemos isso aqui, nós vemos essa conexão, essa continuidade entre Jacó, Isaac e Abraão, a bênção caminhando e seguindo em frente. Chegará o momento em que isso vai desembocar no Evangelho. Esse texto também, claro, a visão judaica desse texto é uma visão interessante. O texto fala, no versículo 12, existe no texto uma descrição de um sonho, é um sonho muito movimentado. Inclusive, o autor bíblico, ele descreveu isso de um jeito, usando palavras específicas para dar movimento à narrativa. Foi um sonho agitado, com muita movimentação. E a gramática hebraica tenta realçar isso, essa movimentação no sonho. O versículo 12 diz, e sonhou, e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então existe aqui essa figura, nós podemos imaginar com muita facilidade essa cena. O sonho era claro, Jacó viu uma escada, alguns dizem talvez um zigurate, uma figura com pavimentos que subiam até o céu, talvez isso. Há quem diga que era isso. Ou uma escada mesmo, quem sabe, degraus. E anjos de Deus subindo e descendo. O que significa isso? Qual o sentido disso? Nós veremos na sequência, enquanto estivermos estudando os versículos isoladamente ou especificamente, quando estivermos fazendo isso, então veremos a conexão desse sonho com o que vem depois. Mas, na mentalidade judaica do passado, o que se cria era o seguinte, que Jacó era um homem muito especial para Deus, e havia uma imagem de Jacó no céu, e os anjos conheciam a imagem de Jacó. E eles então, quando viram Jacó dormindo, eles ficaram curiosos para conhecer Jacó pessoalmente. Eles conheciam Jacó no céu, somente uma imagem dele, um ícone dele talvez, mas queriam conhecê-lo pessoalmente. Então ele ali dormindo, eles aproveitaram para vir conhecer Jacó e ver o Jacó verdadeiro. Claro que os judeus interpretaram dessa forma para tentar enaltecer o seu patriarca, mostrar que Jacó era um homem muito especial, do ponto de vista inclusive espiritual. Mas, claro que essa interpretação disso não tem o menor fundamento, é um mero fruto da imaginação das pessoas. Mas existe uma visão cristã disto aqui. E essa visão cristã, ela é corroborada, ela é fortalecida por uma passagem única da Escritura. E essa passagem é João capítulo 1. Antes de olhar para o capítulo 1, vejam a linguagem do versículo 12. Prestem atenção. Prestem atenção para a linguagem do versículo 12. É uma linguagem vívida. O texto diz, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Guardem essa expressão. Os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. Nós encontramos uma alusão a isso. Não é uma citação literal disso, mas encontramos uma alusão a isso no Novo Testamento. E essa alusão foi feita, saiu da boca do próprio Salvador. No capítulo 1 de João. Vejam João 1. João 1, versículo 49. João 1, 49. Muito interessante isso. Quem conhece as Escrituras, ao ler isso, percebe que Jesus está fazendo alusão a Gênesis 28, claramente. Ele diz, João 1, 49, diz assim: então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael está impressionado porque Jesus disse que antes dele ser chamado por Filipe, Jesus, o viu quando ele estava debaixo da figueira. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu, mas isso deixou Natanael impressionado. E ele reage a essa revelação de Jesus e diz: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o texto prossegue: ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está evocando aqui, com essas palavras, o texto de Gênesis 28. Ele está pensando no texto que estamos estudando. E está fazendo uma alusão ao texto que estamos estudando. Só que o Senhor Jesus diz: olha, vejam, vocês não verão uma escada em Betel, e os anjos subindo e descendo por ela. Não. Vocês verão o Filho do Homem, eu. Vocês me verão. E vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre mim. E o que isso significa? É muito simples a compreensão cristã dessas coisas. A compreensão dessas coisas é muito fácil de se detectar. O que o texto está dizendo, o que Jesus quis dizer, é que Ele é como aquela escada. Ele é o único que faz a ligação entre o homem e Deus. Ele e Ele só. Assim como aquela escada unia o céu e a terra, eu sou aquele que faz esse trabalho de mediação. Não há como chegar ao céu, senão por meu intermédio. E o céu chega até a terra, por meu intermédio. Deus desce dos céus até aqui, por meu intermédio. E os homens sobem da terra até o céu, por meu intermédio. Não há outros acessos, não há outras escadas, não há outros caminhos, não. Deus veio aqui por meio dessa escada. E nós nos achegamos a Deus por meio dessa escada. E se você, queridos, atentem para essas palavras. São talvez as palavras mais importantes que você vai ouvir na sua vida. Não as rejeite. Não tape seus ouvidos. Não desvie sua mente enquanto eu falo. Não faça essas coisas. Eu sei quais são os mecanismos que funcionam em nós quando nós ouvimos o Evangelho. Eu sei. Eu sei como funcionamos. Nós nos desviamos. Tapamos nossos ouvidos, nos desligamos, tentamos nos distrair. Não faça isso, não use esses subterfúgios, não faça uso desses expedientes. Não, atente para o que eu vou dizer. Se você não crer em Cristo e não se aproximar de Deus por meio dessa escada, por meio de Cristo, você nunca chegará a Ele. Nunca.
Você pensa que por meio da sua sinceridade, bondade, boas obras, você chegará a Deus? Você não chegará. A sua escada, a escada que você está construindo, é curta demais. É como a Torre de Babel. Ela é baixa demais, ainda que pareça alta aos seus olhos. Ela é curta demais. Não chegará. Nunca chegará. Existe a escada de Deus. Ele veio aqui em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele veio aqui. Por meio de Cristo ele se manifestou a nós, se revelou a nós. E agora há um meio de se achegar a Ele. Há uma escada por meio da qual podemos nos chegar a Ele. E essa escada é Cristo. Enquanto você rejeitar essa escada, o seu acesso a Deus está fechado. E se você partir desta vida, sem trilhar, sem subir, sem acessar essa escada que é Cristo, não haverá mais esperança. Você deve se aproximar do Senhor hoje. Urgentemente, você que não é crente. Moços que estão aqui. Moças. Jovenzinhos que estão aqui, crianças. Devem olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sou um crente. Eu não nasci de novo. Não nasci. Eu tenho ouvido acerca do Evangelho. Tenho aprendido essas coisas. Me sinto bem aqui entre as pessoas. Tenho vindo à igreja. Aqueles irmãos que vão ouvir esse sermão num outro momento pela internet podem dizer: eu tenho ouvido os sermões, tenho aprendido essas coisas, mas eu não sou um crente. Eu sinto essa simpatia por essas coisas. São mensagens interessantes. São doutrinas que me atraem. E eu gosto de ouvi-las. Mas eu não sou um crente ainda. Não nasci de novo. Eu não subi por essa escada. Hoje você deve se aproximar do Senhor e dizer: Senhor, lendo o Evangelho de João, eu aprendi que o Senhor Jesus é o único acesso aos céus. Eu estou separado. Eu não creio no Senhor. Eu ando distante da verdade. Eu não sou um crente. Mas hoje isso vai mudar. Hoje eu quero confessar que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu creio nele. Eu não creio em outras escadas. Eu não creio em outros degraus, em outros caminhos, em outras rampas, em nada. Eu não creio nas escadas que eu construo para chegar ao céu. Eu não creio em nada disso mais. Eu só tenho uma escada. Só tenho um acesso, e é Jesus Cristo. E é para Ele que eu olho agora. E é a Ele que eu clamo agora e eu peço: salva-me, Senhor. O Senhor é o Filho do homem. A escada que liga o céu e a terra. O único acesso ao Deus verdadeiro. E eu quero tê-lo em minha vida como meu Redentor, o meu Salvador. Aquele que morreu pelos meus pecados para me conduzir a Deus. Como por uma escada santa, única e singular. Faça isso. Creia no Redentor. E então você experimentará a principal mensagem de Betel. Uma voz clama de Betel. Uma voz clama daquele lugar que vem desde aquela noite. Aquela noite em que Jacó sonhou. Há uma escada. Há uma escada, uma só, que leva aos céus. Não a despreze. Não despreze o sonho de Jacó. Não despreze a escada de Betel. Não despreze a voz que vem pelos séculos e ecoa até hoje. Não despreze a escada de Jacó. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse texto. Maravilhoso. Ajuda-nos, ó Pai,
conhecê-lo mais e mais. E diante da tarefa singular, santa, maravilhosa, de nos debruçarmos sobre esses versículos, capacita-nos, ó Deus, prepara o nosso coração, afofa a terra da nossa alma, para que assimilemos todas as sementes que serão lançadas sobre nós a partir desse texto. E que esse texto nos enriqueça e modifique. E que depois da exposição dele, nunca mais sejamos os mesmos homens, sejamos as mesmas mulheres, sejamos as mesmas pessoas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.